Olá, muito boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, está no ar o nosso programa de número 749, que tem como destaque principal a promessa, o discurso, a farsa do presidente ilegítimo Bolsonaro de que estamos no fim da pandemia. Mas os dados apontam no sentido contrário e não só o país ultrapassou hoje a marca de 450 mil mortos, mas, obviamente, em números oficiais, como há estudos que indicam que esse número pode estar muito para lá de ultrapassado e que o país, né, chegue aí a agosto a mais de 950 mil pessoas mortas. Bom, nós vamos debater, vamos analisar essa notícia, vamos falar aí das greves, né, as greves ameaçadas, atacadas diretamente pela justiça, que quer proibir greve. Vamos falar dos números de greves durante a pandemia. Vamos destacar aqui também a crise, se é que a gente pode dizer que é uma crise, né? Mas toda a repercussão em torno da presença do general Pazuello nos atos a favor, atos pelo Fica Bolsonaro, né? Realizados no dia de ontem no Rio de Janeiro. O presidente da CPI dizendo que vai prender o Pazuello se ele mentir. Será? Né? Vamos debater essa notícia aqui. Será que vai ter prisão do Pazuello? Bom, vamos falar também da Índia, que ultrapassou, é o terceiro país no mundo a ultrapassar em números oficiais a marca de 300 mil mortos. E enquanto países ricos já vacinaram cerca de 30% dos seus habitantes, as nações pobres não chegam sequer a 10% dos vacinados. Bom, estas e outras notícias que no programa também, que nós vamos falar, obviamente, com certeza, da mobilização, o acontecimento mais importante dessa semana, né, que são os atos convocados para o próximo dia 29, dia de sair às ruas por vacina, por auxílio emergencial e por fora Bolsonaro. Tem outros temas internacionais e vamos ver se a gente fala também da entrevista do Boulos na prestigiada pela direita, pelo menos, revista Veja, né, na qual Boulos afirma que tinha corrupção no governo do PT. É lógico, para falar na Veja tem que falar, tem que atacar o PT, tem que atacar a esquerda. E o Boulos não fez por menos e recebeu aí as páginas amarelas da Veja para dizer que tinha corrupção no governo Lula. Então fique conosco, né, para comentar essas e outras notícias no programa de hoje conosco, o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite aí, Antônio Carlos, os ouvintes, internautas, telespectadores, todos aqueles que acompanham o resumo do dia. E o dia tá quente, hein? Apesar do frio. Quente na política e frio na temperatura. Exatamente, está muito frio, né? O Edson está em Campinas, né, aqui pertinho, não muito longe, mas aqui em São Paulo também está gelado. O dia de hoje aqui parecia um dia já de inverno, não mais de outono. Mas como o Edson bem destacou aí, o clima político segue aquecido, né? Bom, e já pediram para me dar um recado logo nesse começo de programa aqui, eu vi agora há pouco, enviaram companheiros lá de Santa Catarina, enviaram para a gente, e esse recado inicial já tem a ver com essa temperatura que está se esquentando. Amanhã, terça-feira, 25 de maio, tem ato a partir das 14 horas, lá na Praça Tancredo Neves, em Florianópolis, atos dos trabalhadores, vacina já, né? Convocado aí pelo Sindicato dos Servidores Municipais, mas com vários setores aí do movimento de luta dos trabalhadores da cidade participando, os comitês de luta estão chamando, e o pessoal está considerando que é um esquenta, né, em Santa Catarina, que também é bem frio, né, nesse momento deve estar
temperaturas baixas, mas o ânimo, a revolta do pessoal, né, diante da situação da falta de vacinas, né, e o pessoal mobilizando, estão colocando aí transporte em várias regiões aí da cidade, do outro lado da ilha, para reunir o pessoal e que seja aí um bom começo da semana, uma semana que tende a ter muitas mobilizações. Na quarta-feira, já me informaram agora há pouco que vai ter um ato aqui do movimento de moradia também no viaduto do Chá, ali no centro, protestando aí pelo auxílio emergencial, pela vacina, né? Toda essa tem uma onda de mobilizações aí acontecendo em diversas regiões do país. Bom, nós vamos falar do dia 29 aqui, mas fica já aqui o recado, você que está aí na região de Santa Catarina, amanhã, 14 horas, na Praça Tancredo Neves, participe dos protestos, né? Vamos começar aí uma semana de muitas lutas, né, contra o governo genocida, contra os governos genocidas, né? Santa Catarina que está governada aí pela direita, né, direita bolsonarista até a medula, né, e que sofre as consequências de todo o país por essa ofensiva enorme da direita contra os trabalhadores. Bom, dado esse primeiro recado, vamos dar uma boa noite breve aqui para alguns companheiros que estão nos acompanhando, pessoal que chegou aqui primeiro, né, no nosso chat no YouTube, pedindo a vocês, né, que compartilhem adoidado o link do nosso programa, né, mandem aí nas redes sociais, mande para os grupos, espalhe para todo mundo, fala para o pessoal não ficar assistindo as mentiras do Jornal Nacional da Rede Esgoto, né, e dos demais monopólios da comunicação capitalista, mas vir para cá assistir o Jornal dos Trabalhadores, né, o Jornal da Causa Operária TV, o resumo do dia. Então, boa noite aí ao companheiro Aurélio dos Santos, ao Lucas Ramos, né? Boa noite aí ao Bruno, Silvia Lee, ao Geraldo, ao Tomili Vargas, muito boa noite aí, companheiro, Evandro, a Ana Matos, o Carlos Augustos, o Carlos Santos, a Ivani Egalon, boa noite, Ivani, a Regina Marques, sou eu chegando por aqui, sou eu já chegando e mandando aí o seu superchat, contribuindo aqui para sustentar o nosso programa. Muito obrigado ao companheiro, sou eu, muito obrigado. Blacking Belchior também, muito obrigado pela presença. Desta vez eu consigo, né, que chegou por aqui também, já chegando, mandando aí o seu superchat. Fundamental aí a contribuição de vocês para sustentar essa imprensa combativa, independente, revolucionária, né? Então façam aí como sou eu, como desta vez eu consigo, contribuam aqui com a Causa Operária TV. Boa noite para o companheiro Luan Rocha, Rio Catelli Digital, Elza. Bom, em nome deles eu saúdo a todo mundo que está chegando por aqui, né, que vai chegar, que vai nos acompanhar também depois, não ao vivo, mas na reapresentação, né? Lembrando que esse programa e todos os programas aqui da Rede Causa Operária TV ficam à sua disposição. Um salve aí, um forte abraço para a Kathleen, que com certeza vai estar com a gente aí nos próximos dias, saindo às ruas no dia 29, como a maioria do pessoal aqui no nosso canal. E hoje nós temos um compromisso, né? Então, queria lembrar aqui nesse final do programa, nós nos comprometemos aí a sortear a gente lançou um desafio para chegar no dia de hoje com pelo menos 100 pessoas inscritas, né, no nosso canal, no canal do Resumo do Dia. Porque aqui na Rede Causa Operária TV, né, foram criados os programas aí, os vários núcleos de produção dos nossos programas foram sendo transformados em canais. Então você pode entrar aqui, né, no site da Causa Operária TV no YouTube, e lá você pode se inscrever sem pagar nada, né, em cada um dos canais, dos programas que você acompanha, dos programas que você curte, né? Então você pode escolher aí os vários programas da nossa programação, como o Zona da Agrião, programa esportivo que é apresentado pelo companheiro Edson e outros companheiros, programas culturais como Uso Ela, programa de mulheres, de negro, e vai lá e se inscreva no Resumo do Dia. E hoje nós vamos sortear um brinde, nós vamos sortear até o fim do programa entre os companheiros que já estão inscritos lá no canal e que estiverem assistindo ao nosso programa aqui hoje
e falaram, eu quero participar do sorteio, vai mandando o seu recado aí, a produção vai estar anotando e até o final a gente vai sortear um brinde. A gente depois fala para vocês qual que é, né? Para a gente, entre os 100 primeiros, entre o pessoal que se inscreveu e que ajudou a gente a bater a meta, né? E nós vamos, depois nós vamos falar, vamos seguir com novos prêmios, mas hoje nós vamos sortear aí um prêmio para o pessoal que ajudou a gente chegar hoje. Nós já temos mais de 120 inscritos, né? Em poucos dias de lançamento aqui da inscrição no canal Resumo do Dia. E aos poucos nós vamos alimentar esse canal não só com os programas diários, né, mas com vlogs, com mensagens exclusivas lá para o pessoal que ajuda a gente aqui a construir a nossa programação, o nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta, e no domingo tem também o resumo da semana, né, a revista semanal aqui da Causa Operária TV. Bom, vamos lá para a nossa pauta então. Já falei demais, vou passar para o Edson dar um destaque, porque nós estamos mesmo num tempo de... Muita gente quer dizer que nós estamos vivendo uma democracia, né? E aí apareceu um juiz lá em Salvador, o presidente, né? Bom, Edson vai contar qual é o nome do santo, mas um juiz muito preocupado com a aglomeração, né? Muito preocupado com o povo estar se aglomerando no transporte coletivo. E para o bem do povo, porque o juiz, a justiça no Brasil pensa no bem do povo. Ele resolveu ameaçar com multa de R$500 mil o sindicato dos rodoviários, no caso que o sindicato tinha marcado uma greve para quarta-feira. Conta a história aí, Edson. É isso mesmo, Antônio Carlos. O desembargador Norberto Freirich, acho que deve ser alemão, né? Não sei muito bem o pronunciamento aí do sobrenome dele, mas ele deu uma decisão no sábado, dia 22, proibindo o Sindicato dos Condutores, lá de Salvador, a realizar uma greve que está marcada para quarta-feira, agora, dia 26, né? As empresas Plataforma Transporte e Ótima Transporte entraram com pedido alegando que eles não podem realizar greve por causa da pandemia. E o juiz, além de aceitar o pedido, ainda acrescentou, falou assim, não, se esse pessoal fizer greve do transporte, os usuários... Opa, fechou o som aí, Edson? Acho que fechou o seu som. E agora? Voltou, beleza. Normal? Então, o juiz ainda acrescentou na decisão, proibindo a greve dos condutores, dizendo que se os motoristas deixarem de aglomerar dentro dos ônibus, as aglomerações vão para o metrô, vão para o Uber. Então, isso faz mal à saúde da população e, portanto, o direito de greve, que é um direito constitucional, ele não pode ultrapassar o direito da saúde do povo, que é aglomerar só dentro dos ônibus, né, Toninho? Você só pode aglomerar dentro dos ônibus. Você não pode aglomerar dentro do Uber nem dentro do metrô. Então, ele deu essa decisão e, não contente ainda só com essa decisão de proibir, ele estabeleceu 2 oficiais de justiça, convocou 2 oficiais de justiça para estarem presentes na madrugada do dia 25 para o dia 26, na garagem dessas empresas, porque se os trabalhadores passarem por cima da decisão dele, ele vai simplesmente multar as empresas, os sindicatos, os trabalhadores, né, em R$500 mil por dia. É uma multa de R$500 mil por dia. Ele poderia estar também preocupado aí com outros lugares que estão aglomerados aí e entrar com decisões desse tipo, multando as empresas que estão aglomerando os trabalhadores, né? Mas, pelo jeito, ele só está preocupado mesmo com o direito de greve, né? Então, tá mais aí, ó, mais uma atitude arbitrária e ditatorial decorrência aí dessa política de pega-trouxa de que
o Estado, as instituições, o regime político, o poder judiciário está preocupado com a aglomeração do povo e com a saúde do povo. Isso na Bahia, É, Salvador também. é isso aí. Mais um ataque frontal do judiciário à greve. E eu tenho certeza, por exemplo, que o Edson, que trabalha nos Correios, pode voltar para mim, produção, não deve ter visto nunca nenhum juiz desse, nenhum oficial de justiça, passando em nenhum prédio dos Correios para ver se tinha superlotação para multar, né, a direção da ECT. Por exemplo, os ônibus aqui em São Paulo, eu imagino, tenho certeza que em Salvador também, né, onde eu já fui, aí tem muitos companheiros baianos que assistem aí o nosso programa, andam lotados todo dia. Eu nunca vi esse juiz, nem nenhum outro, né, nenhum órgão público multando as empresas de ônibus, né, a empresa do metrô e assim por diante, por transportarem a população feito sardinha em lata. Né? Mas o negócio é atacar as greves. Bom, e um outro número que diz respeito aí ao ataque à luta dos trabalhadores. O, o DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou que durante 2020, o ano que foi dominado aí, principalmente a partir de março pela pandemia, né, mas ao longo de todo o ano, o número de greves no país foi 42% menor do que o total de greves no ano anterior, 2019. Né? Segundo o estudo feito pelo Diese, em 2019 aconteceram 1.118 greves. Em 2020, 649 greves. Né? Quer dizer, uma queda considerável, né? 42%, mais um pouco caía pela metade. Bom, obviamente que os números não têm a ver com uma melhora nas condições de vida dos trabalhadores, longe disso. Né? 2020 foi o ano em que mais da metade da classe trabalhadora perdeu o emprego. Né? Além disso, é sabido de todos, todo mundo está sentindo na pele, que houve aí uma enorme perda salarial. Né? Por exemplo, os servidores públicos permaneceram por mais um ano, né? Já tem alguns casos, no caso dos servidores estaduais, como nós, professores, que estamos aí há 5, 7 anos sem reajuste do salário. Né? Em vários outros casos, não houve reajuste, ou quando aconteceu, o reajuste foi uma miséria, caso aí de trabalhadores das estatais, dos Correios, né, petroleiros, que também estiveram aí se mobilizando contra as demissões. Bom, e a redução do número de greves tem a ver, obviamente, com a paralisia das organizações dos trabalhadores, né? A política das direções sindicais, que, na imensa maioria dos casos, mantiveram os sindicatos com as portas fechadas. Ou seja, quando os trabalhadores mais precisavam, né, porque foram mais duramente atacados, não só pelo governo Bolsonaro, mas por toda a direita, pelos patrões, os sindicatos, os sindicalistas, foram cuidar de defender a própria vida, os seus próprios interesses. Né? A política do fique em casa e os trabalhadores que se dane. Né? Foi isso que aconteceu na imensa maioria das categorias, né? Enquanto 86% dos trabalhadores, né, que ainda têm emprego, que conseguem aí, uma forma, uma ocupação para garantir o sustento, continuaram trabalhando, né? Só a home office aí atingiu entre 14% e 15% dos trabalhadores, a imensa maioria continuou trabalhando, mas os sindicatos estavam fechados. E, obviamente, o número reduzido de greves tem a ver com a falta de iniciativa das direções sindicais. São números, né? Porque muitas vezes, quando você coloca esse argumento, o pessoal fala: não, não é assim, a gente mobilizou igual pela internet, fizemos muitas lives, né? Foi muita conversa com deputados. Bom, o resultado está aí, né? Porque sem greve, sem luta, obviamente o trabalhador não consegue absolutamente nada e anda para trás, né? Que nem caranguejo. Bom,
Esse dado é importante e oxalá, né, que nós vamos tratar hoje dessa semana que tem aí no sábado, 29 de maio, que o 1º de maio, né, que houve aí uma ruptura, se furou esse bloqueio aí com mobilizações de rua e outras mobilizações que estão acontecendo, que no dia 29 a gente arrebente aí de vez essa represa com uma grande mobilização e que 2021 seja um ano de muitas lutas para que os trabalhadores comecem a recuperar uma parte daquilo que é possível, né? Porque muito que se perdeu, infelizmente, é irrecuperável, como é o caso de centenas de milhares de vidas. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos na nossa pauta política aqui do dia de hoje, começando por destacar, assim, há um esforço enorme para tentar mostrar que existe uma direita negacionista e existe uma direita científica, né? Bom, e aí tem um caso aí que vai estar em discussão nos próximos dias, está em discussão na própria CPI da pandemia, né, que mostra que está todo mundo no mesmo balaio, que é aí o caso da capitã Cloroquina, né? Ela é uma defensora ardorosa, né, da cloroquina, como o próprio nome indica, e é bolsonarista. Bom, mas tem novidades sobre a capitã Cloroquina. Ela não é só bolsonarista, ela é ligada aí a outros setores científicos. O Edson vai contar a história aí para vocês. Sem som, Edson. Opa, acho que deu uma travadinha. Acho que é problema lá na internet do companheiro Edson. Eu vou seguindo aqui, pode voltar para mim, produção. E eu conto para vocês a história, começo contando aqui. Se o companheiro Edson voltar, a gente dá um sinal aí para gente e a gente retorna para ele. Essa maravilha que é a internet no Brasil, onde tudo que é privado, né, você paga, mas o serviço fica para depois. Bom, o destaque é o seguinte: a chamada capitã Cloroquina, né, que é Oi, assessora do. Oi, voltou? Opa, eu já ia começar a você. contar no seu lugar, mas pode falar você então, vai lá. A Capitã Cloroquina, que ficou famosa aí, né? Estava famosa, inclusive por causa da CPI, da pandemia, do Você desligou o som. amanhã. Não é eu que estou desligando. Agora tá beleza, agora Eu pode acho que é seguir, aí pode seguir. Pode seguir. acho que é aí na produção. Então, a Capitã Cloroquina, a médica Maiara Pinheiro, ela ficou famosa nesses últimos dias, né? Por causa que ela foi convocada para depor na CPI da pandemia e do Covid, e ela ainda tentou, né, igual o Pazuello, uma medida judicial para não ter o direito ao silêncio, né? Foi recusada pelo STF, ela vai depor amanhã. E aí, como você bem explicou aí, ela foi apresentada aí como sendo uma bolsonarista ferrenha, né? Até porque ela que defende o Ministério da Saúde a questão da política negacionista aí do Bolsonaro, né? A questão da utilização aí dos medicamentos da cloroquina, etc. Só que o Brasil de Fato, o jornal Brasil de Fato, levantou aí que, na verdade, ela tem muito mais relações com a tal direita científica, né? Que aqui, nesse caso, é associada ao Mandetta, né? O ex-ministro do Bolsonaro, ao próprio Luciano Huck, né? Que seria o candidato aí da Rede Globo, que está meio em baixa, mas não descartado ainda, o candidato da Rede Globo a eleições presidenciais de 2022. Ela conhece Mandetta há bastante tempo, né? Ela é formada em medicina e do Ceará, né? E ela conhece o Mandetta desde a época que o Mandetta
fazia campanha como deputado federal pelo DEM, naquela campanha da direita racista, que fascista brasileira, na campanha contra os médicos cubanos no Brasil, né? O Mandetta fazia campanha, enquanto o Mandetta fazia campanha dentro do Congresso Nacional para mandar os médicos fascistas para voltar para Cuba, mandar os médicos cubanos, né, para voltar para Cuba, ela fazia campanha fascista nos aeroportos aí, militando mesmo, né? E quando o Bolsonaro ganhou as eleições, o Mandetta não demorou muito, nada, quase, para chamar ela para ser a secretária de Gestão e Trabalho da Educação na Saúde do governo do Bolsonaro e no Ministério da Saúde, onde justamente seria a secretaria que ia tratar com os médicos cubanos, né? Então, na verdade, o Mandetta foi muito mais, alavancou muito mais a carreira aí dessa médica do que o próprio Jair Bolsonaro. E em relação ao Luciano Huck, né, ela participou desse programa que o Luciano Huck tem de Renova Brasil, né, onde eles escolhem aí pessoas determinadas no ativismo social de direita para fazer aquela bolsa de estudos, né, de como seria um político renovado no Brasil, até 12 mil reais por mês, para a pessoa ficar lá fazendo esse curso, né? Ela foi uma das 100 pessoas escolhidas para fazer esse curso. Aí, na verdade, a ideia é essas 100 pessoas e injetar uma grana preta aí para eles se elegerem aos cargos aí de deputado, senador, prefeito, né? E ela, na época, tentou a candidatura, não conseguiu ganhar para deputado, estava afiliada ao PSDB, que é outro, não é o partido do PSDB, vamos e convenhamos, não é o partido negacionismo, é o partido dos científicos aí de direita, né? Não ganhou, o Luciano Huck conseguiu, com esse projeto dele, eleger 17, um senador, e se eu não me engano, 8 deputados estaduais, 17 federais. Uma delas é a Tabata, né, que a gente sempre comenta aqui. E ela também era uma delas aí. Aí, no ano de 2018, 2020, né, ela tentou a candidatura a prefeito pelo Partido Novo, e só que aí o Novo resolveu não lançar candidato próprio. E agora ela está sem partido, já tentando novos voos aí, junto, obviamente, com tanto a direita negacionista de um lado, quanto com a direita científica, aliada aí ao Mandetta, ao Luciano Huck, ao Dória, que também faz parte dessa direita científica, entre aspas, né? Então, mais uma farsa aí que foi desmascarada aí pela reportagem da Brasil de Fato, que levantou aí as relações promíscuas que ela tem com as duas direitas, que na verdade é uma só, né, Tony? No final das contas, são tudo fascista, tudo tão preocupado em ferrar o povo e defender os interesses aí dos grandes capitalistas. Vamos lá. Ok, Edson. Eu estava aqui, enquanto você falava, também acompanhando o nosso chat. Aí tem aí, como de costume, a nossa audiência está crescendo e tem sempre uma invasão aí de um carrapato, uma barata, né, dessas da direita, que vem aqui falar besteira, mas o pessoal no chat não dá mole, não deixa se criar, né? E vem o cara falar aqui que a bandeira dele sempre não será vermelha. Bom, pega a bandeira e daí, né? Tem gente falando aqui que acabou a mortadela. Acabou a mortadela porque agora no Palácio do Planalto é só picanha de R$ 180, né? Teve picanha até de R$ 1.500 o quilo aí, né? Paga com o orçamento público. Né? É demagogia, é baixaria. A direita não sabe
não tem condições de entrar aqui e debater com o pessoal de elevado nível que tem aqui no nosso chat. Então o pessoal vem aí, os robozinhos, os bolsomínios, com essas frases idiotas de sempre. Mas é um reconhecimento aqui da importância do nosso canal, e o pessoal, evidentemente, não consegue se criar aqui, né? Bom, agradecer aqui as stickers, as figurinhas simpáticas aqui do companheiro Alisson, contribuindo com o nosso canal, também a nossa querida companheira Maria Ângela Abduch, muito boa noite, né? E vocês sigam aí o exemplo da Maria Ângela, do Alisson, e desta vez eu consigo, sou eu, o pessoal que já contribuiu, contribua também, lembrando, você que chegou mais tarde, nós vamos sortear aí um brinde, você vai poder escolher, nós vamos sortear, você pode levar aí até o final do programa, essa caneca aqui do resumo do dia para você tomar conosco aqui, né, o seu vinho, o seu chá à noite assistindo o resumo do dia, ou uma camiseta, né, da campanha contra a volta às aulas, contra o crime da reabertura das escolas dos professores. Vai ser o brinde aqui, o primeiro brinde dessa semana, nós vamos ter mais prêmios aqui dessa semana de luta, mas nós estamos sorteando para comemorar, para o pessoal inscrito. Se você não se inscreveu no canal, você pode correr lá ainda e se inscrever, tá certo? E concorrer, nós vamos mandar para você, você manda a mensagem aqui se você quer participar do sorteio, né? Nós vamos sortear entre os mais de 120 inscritos, eu não sei agora o número, quantas pessoas já tem lá inscrito, vai lá e se inscreve, depois você me informa aqui, diga se você quer participar do sorteio, e se você for sorteado, depois a gente pega aí o seu endereço no privado para mandar aí diretamente para você a lembrança, é só uma lembrança para agradecer aí a todos vocês que estão participando, se inscrevendo aí no nosso canal. Dom Bai já chegou por aqui, mandou a mensagem, né, que ele quer participar do sorteio, faz a mesma coisa se você tem interesse, né? A nossa produção está anotando os nomes aqui, até o final do programa nós vamos sortear, né, entre o pessoal que mandar a mensagem aqui, que estiver participando conosco e que se inscreveu lá no canal. Se a gente sortear e você não tiver inscrito lá depois, não vai ganhar o prêmio, nós vamos sortear de novo, tá ok? Um abraço então a vocês aí, muito obrigado a todo mundo que está... divulgue aí, mande o link também do nosso canal, pedindo o pessoal para que se inscreva. Bom, vamos para um destaque do nosso programa de hoje. O Bolsonaro anunciou, mais uma vez, não é a primeira vez que ele anuncia, que estamos no fim da pandemia, né? É a terceira vez que o presidente ilegítimo faz esse anúncio de que a pandemia está acabando, né? Ele já tinha feito esse mesmo anúncio pelo menos 2 vezes no ano passado, né? Bom, e toda vez que ele faz esse tipo de anúncio, a situação piora, né? E piora muito, né? Bom, e dessa vez o anúncio foi feito no Rio de Janeiro, né, onde nesse final de semana o Bolsonaro, a direita bolsonarista, a extrema-direita, organizou um desfile de motocicletas. Vocês vão ver aí, tem imagem, né, do Bolsonaro discursando ao lado do Pazuello, né? E ele anunciou, né, que o fim está próximo, não o fim do país, né, para onde o governo está conduzindo a situação, estaria próximo, segundo as palavras do Bolsonaro, estaria próximo o fim da pandemia, né? O Bolsonaro circulou de motocicleta, um dado, nós vamos falar daqui a pouquinho mais da participação do Pazuello, mas ele, segundo dados divulgados aí, participaram da motocada, como a direita chamou a atividade no Rio, 1.000 policiais militares, né, de pelo menos 20 batalhões, né, mostrando aí que a direita fascista, né, os integrantes dessa máquina de guerra contra o povo, que é a polícia militar, né, recém-saído do genocídio lá de Jacarezinho, né, onde mataram pelo menos 27 pessoas, né, execução, um verdadeiro crime, um massacre, né? E, bom, lá o Bolsonaro disse mais uma vez, estamos no fim da pandemia, né? Ele fez essa mesma previsão no dia 12 de abril, né?
naquele momento ele declarou, 40 dias depois, né, depois que a pandemia tinha começado, está começando a ir embora a questão do vírus. E aí o que aconteceu? Ele fez essa declaração e nos 3 meses que se seguiram, a pandemia atingiu 90 mil mortos. Bom, aí ele voltou a fazer essa declaração no dia 13 de novembro de 2020. Né? Aí o Bolsonaro fez um discurso e falou, agora tem essa conversinha de segunda onda. Né? E falou que isso aí não existia e disse que, mais uma vez, ele repetiu a ideia de que a pandemia estava indo embora. Né? E naquele momento, a pandemia tinha 22 mil... houve um aumento, a gente lembra, no final, no ano, né? Só naquele momento houve um crescimento de 65% das mortes. Bom, e nós chegamos aí, hoje, a esse número de 450 mil mortos, né? Bom, e a previsão, vou mostrar aí para vocês, já aproveitar, mostrar os dados, né? O Brasil hoje passou dos 450 mil mortos, né? Nós temos na sequência aí, tem um quadro, né? Esse quadro é com os dados do Ministério da Saúde da tarde de hoje, né? Das últimas 24 horas, e nos dados aí do Ministério da Saúde, que vocês estão vendo na telinha, o Brasil tinha 449.858 mortos. Né? Bom, e tem dados importantes aí nessa... bom, primeiro é sempre bom lembrar que, como a gente sempre fala que é segunda-feira, são os dados do final de semana, né? Sempre ocultando aí pela falta de registros, né? Mas mesmo assim, bom, e agora à noite, foram divulgados aí os dados das secretarias estaduais de saúde e já apontando que o país teria superado as 450 mil mortes. Só 2 destaques aí para a gente não se alongar, não logicamente o ponto é muito importante, mas nós vamos falar mais da pandemia. Mas vocês vejam que São Paulo está chegando aí, está batendo a porta dos 110 mil mortos. Né? Hoje, se São Paulo fosse um país, São Paulo seria o 9º país do mundo em número de mortes. Né? Tamanha a mortalidade, né? O resultado aí da política do governo pseudocientífico, né? Do governador João Dória, do PSDB, né? O estado caminhando para 110 mil mortos aí nos próximos dias. Bom, em segundo lugar em número de mortos continua o Rio de Janeiro, que vai completar, infelizmente, essa semana 50 mil mortos, né, no estado do Rio, né, governado aí pela direita, o PSC, social cristão, Itzel, e agora do Cláudio Castro, e em terceiro, Minas Gerais, né, com quase 40 mil mortos, né, do Zema, do Partido Novo. Quer dizer, a direita comandando aí a matança em todo o país, né? Se a gente olhar, logo em seguida vem outro estado governado pelo PSDB, que é o Rio Grande do Sul. Bom, e o pior, né, infelizmente, ao contrário do que diz o Bolsonaro, todas as previsões apontam que o pior está por vir, né, e as previsões chegam a falar aí, estudos divulgados, que a gente divulgou aqui no Resumo do Dia, e nos outros programas da Causa Operária TV, estudos da Universidade de Washington e outros, né, mostrando que a tendência, né, estatisticamente comprovada, que mantida a situação atual e com a tendência de agravamento da situação com o inverno, né, meses de junho e julho, a gente pode chegar a agosto, né, a expectativa mais otimista fala de 650 mil mortos, né, e tem estatísticas numa situação pior que a gente possa chegar aí a 940 mil mortos, né, quer dizer, apontando aí que a gente vai até o final do ano para mais de 1 milhão de pessoas mortas, né, em todo o país, isso já considerando a situação atual, que a gente já sabe que tem aí uma enorme defasagem entre os números que são apresentados e a realidade. Bom, no meio de tudo isso daí, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, que na semana passada foi lá,
fez todo um teatro dizendo que não tinha submissão ao Bolsonaro, que não defendia, que ele atuava de maneira científica também, né, de acordo com critérios técnicos do Ministério da Saúde. Ontem o ministro vestiu aí, virou político, né, e até transgredindo até mesmo o regimento militar, que determina que militares não tomem participação em atos políticos, foi às ruas pelo Fica Bolsonaro. Vou passar para o Edson comentar um pouco isso e o fato de que criou aí um constrangimento, pelo menos, né, porque é mais uma declaração, é um sintoma muito claro. O Pazuello, ele é um dos poucos ministros da ativa, né, um dos poucos militares da ativa que estão no governo Bolsonaro. Ele é general de divisão, 4 estrelas, né, e está no governo. Né, ele não é reformado nem nada, e ele foi lá, subiu no palanque e fez discurso, né, Edson? O general Pazuello, né, que, como você bem disse, foi na CPI falar que, na verdade, ele não apoiava nenhuma posição do Bolsonaro ontem, né, brega, que fala assim, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. É o Pazuello. Ele foi lá e aí ele subiu no caminhão de som e os generais, que são tudo hipócrita, né, olharam e falaram assim, porra, participar do governo do Bolsonaro tudo bem, mas subir no caminhão de som, que segundo o artigo 45 do Estatuto do Exército, né, ele fala que os altos comandos, né, do Exército não podem participar de atos políticos, né? Isso daí cabe punição, né? Eles até citaram que teve um determinado momento, o general Mourão fez uma manifestação política em relação à intervenção militar no Brasil e o Vilas Boas, que era o chefe do exército, teve que fazer uma punição, aquelas punições assim, você vai sair da onde você está e vai ficar ali no outro lugar. Aí puniram o Mourão. E agora, depois desse acontecido, abriu uma crise, eles estão querendo que o exército puna o Eduardo Pazuello, né? Que a punição poderia ser, né? Ou colocar ele na reserva, que ele está na ativa, ou até dizem, né? Está longe de acontecer, ele ser preso. Então, ele tem tudo indicando aí que alguma coisa vão ter que fazer, nem que seja ao estilo do Vilas Boas, e tirar ele de uma cadeira e pôr numa outra cadeira lá dentro do Exército, né? O chefe do Exército, Paulo Sérgio, que é o general Paulo Sérgio, que é o comandante do Exército, já pediu para que o Pazuello se manifeste. O Pazuello se manifestou não oficialmente, mas através aí de redes sociais que ele errou mesmo, já foi na defensiva. E agora vai ser a CPI do Exército. Né? Se tem a CPI, que é a fábrica de pizza do Congresso Nacional, também tem a CPI das Forças Armadas. Então vai ser aquela farofada para dizer assim, não vamos deixar de cumprir o artigo, poderoso artigo 45 do Estatuto Militar, mas vamos aí só puxar a orelha aí do menino, né? Até porque, vamos falar a verdade, se general não pode participar de ato político na ativa, também não pode participar de governo político, né? Que, inclusive, como ficou bem demonstrado aí, ajudou a matar 450 mil pessoas no Brasil. É isso, Toninho. É interessante que, em algumas declarações, né, dos militares, a preocupação ficou evidente que é o seguinte, que o descumprimento
do regimento militar, aí, como foi citado pelo Edson, aí, possa dar lugar a que outros setores façam a mesma coisa, né? E que você tenha... Teve até general aí que falou o seguinte: imagina que amanhã, daqui a pouco, nós vamos ter aí coronel, capitão, sargentos das Forças Armadas participando de atos de outros políticos, né? Então a preocupação dos generais não é, obviamente, tipo assim, vamos manter as aparências, né? Porque até agora nós estamos aí participando ativamente, demos o golpe, né? Derrubamos a Dilma, ajudamos a prender o Lula, ameaçamos o Supremo Tribunal Federal, fizemos e deixamos de fazer, né? E fingimos, e enquanto isso os militares fingem que não estão no governo, né? Apesar de que tem mais de 13 mil militares ocupando cargos aí no governo Bolsonaro. Eles têm a maioria dos ministérios, além da presidência e da vice-presidência da República, né? E, obviamente, que a preocupação é o comprometimento. Aqui é um dado importante também, diante da própria crise do governo Bolsonaro, né? Um governo rejeitado pela imensa maioria da população, né? Como é público e notório, e que isso aí leve a um desgaste das próprias Forças Armadas. Bom, tem até gente aí, como o Edson falou, tem setores falando aí na possibilidade de passar o Pazuello aí para reserva, que era uma coisa que já estava em estudo aí quando ele se afastou. É a punição, entre aspas, né, que é ganhar um pijama dourado, né, com uma aposentadoria aí de dezenas de milhares de reais. É bem diferente da aposentadoria do povo brasileiro, né, que quando se aposenta fica aí na miséria, tem que continuar trabalhando, tem que correr atrás aí de alguma coisa. Bom, se a presença do Pazuello no ato, né, e ameaça aí de que vão puni-lo, coisa e tal, no Exército, é uma piada, a outra piada eu vou contar agora aqui para vocês. O presidente da CPI, da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, ele disse que se o Pazuello mentir de novo, porque o Pazuello deve ser convocado novamente, vai sair algemado da CPI. Essa aqui, eu acho que é a piada, vai ser difícil arrumar uma piada maior do que essa, né? O Osmar Aziz, esse bravo senador, presidente da pizzaria da CPI da pandemia, apareceu aí nos jornais da imprensa capitalista, dizendo que ele está ameaçando de mandar prender o general Pazuello, né? Essa aí eu acho que vai ser difícil superar essa semana. É a bravata da semana, né? Conversa para boi dormir, né? O Pazuello foi lá, falou o que bem entendeu, mentiu adoidado, né? Escrachou com a cara dos senadores, contando lorotas. Parecia até aqueles pescador que fala que pescou peixe de 150 quilos com um anzolzinho, né, com a varinha na beira do lago, coisa e tal. Todas essas conversas. O Pazuello foi lá, mentiu, disse que não tinha nada a ver, que o Bolsonaro não recomendou que ele mudasse de posição, que ele não tinha receitado cloroquina, que ele isso, que ele aquilo, que ele tinha feito de tudo para evitar a pandemia. Tanto que a gente viu que ele ficou aí 14 meses no Ministério da Saúde e ele evitou mesmo que morresse muita gente, né? Porque ele saiu de lá e o país tinha pouco menos de 400 mil pessoas mortas. Quer dizer, e agora o senador, é uma desmoralização total a CPI, porque hoje eu vi aí gente da esquerda numa reunião que eu participei, defendendo, dizendo que a CPI, tem gente que continua dizendo que a CPI está apontando um caminho para o Brasil. Veja que coisa louca, né? Deve ser o caminho da farsa, da enganação, né? Porque para a imensa maioria do povo, obviamente, tem gente dizendo que a CPI está revelando coisas importantes. O quê? Né? O que foi dito lá na CPI que a população já não sabia, né? Qual o segredo que foi desvendado, né? Qual é a solução? Quantas mortes a CPI já conseguiu evitar até agora? Né? Quantos brasileiros deixaram de morrer
por conta da brava iniciativa da CPI? Absolutamente nada, uma fraude total, né? E, obviamente, que a declaração aí do senador amazonense, do PSD, do Kassab, né, é mais uma dessas bravatas da CPI que serve aí como uma tribuna política dos velhos partidos e velhos políticos tradicionais da direita que não tem nada a apresentar para o povo a não ser conversa fiada. O problema é que conversa fiada não serve para parar a pandemia. Bom, nós vamos em frente, nosso tempo tá curto, vamos dar uma aceleradinha aqui. Nós vamos agora para as notícias internacionais. Vou passar primeiro para o Edson, porque o problema da repressão, as manifestações aí, a selvageria, que a gente viu aqui no Brasil, no caso do Jacarezinho, amanhã completa um ano da morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas essa situação está se espalhando aí pelo mundo. E tem um caso lá no Reino Unido, né, de uma ativista negra baleada. Conta aí a história, Edson. A ativista negra Sasha Johnson, né, conhecida aí no Reino Unido por ser a Pantera Negra, a alusão ao movimento dos Panteras Negras, né, instituídos nos Estados Unidos pelo direito a se armar contra a repressão policial nos Estados Unidos, acho que nos anos 70, né? Então, a alusão a ela é conhecida lá por ser a Pantera Negra de Oxford. Ela tomou uma bala na cabeça na madrugada, agora, dia 23, e está em séria situação de vida. Está muito sério o caso dela. E, como em todos os lugares, né, as investigações dizem que não tem nada a ver com o ativismo dela, que foi uma balada, saíram aí para curtir a noite, e mostrando aí o crescimento, né, da agressividade da extrema-direita contra os movimentos sociais e contra os ativistas, né? Por isso, mais do que nunca, a população negra, os trabalhadores precisam se armar contra essa extrema-direita aí, fascista, genocida e assassina, né, Tony? Ok. Bom, vamos em frente, então, destacando aqui mais destaque internacional. A Índia foi o terceiro país do mundo, né, em números oficiais, a superar aí, nesse final de semana, a marca de 300 mil mortos, né? Agora, e se juntou aí aos Estados Unidos e ao Brasil, né? O país registrou também o segundo maior número diário de óbitos na pandemia, né? E teve 57 mil vítimas da Covid em apenas 14 dias, né? Quer dizer, o número de casos explodiu na Índia, né? Já só no dia de ontem, né? O país teve 4.454 mortes, né? E é o segundo maior número registrado lá naquele país. Já na semana passada, na terça-feira, essa marca tinha sido superada, né? E vem registrando aí, chegou a ter vários dias seguidos, né, com mais de 300 mil contaminados, né? Bom, nesse momento, os Estados Unidos aí já chegaram à marca de 590 mil mortos, né, e o Brasil atingiu hoje 450 mil mortos. Bom, é claro que todos esses números, infelizmente, né, são números aí, todos eles questionados, né? Tem estudos internacionais que apontam que a Índia já teria passado já bastante tempo de 600 mil mortos, porque, por incrível que pareça, os registros, né, no país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes são ainda piores, né, na sua eficácia no registro do que aqui no Brasil. Há muitos crematórios, foram montados crematórios públicos, né, porque na Índia é uma tradição cultural
a cremação, né? E que em muitos casos o Estado não tem nenhum tipo de registro das mortes, né? A gente mostrou aqui também cenas dias atrás aí do pessoal até por falta de lenha em algumas regiões muito pobres do país, né? E também por distinção de grupos que não adotam a cremação pro, né? O pessoal, essa imagem aí que o pessoal enterrando os corpos à beira do rio Ganges, né? E aí houve casos aí, inclusive, que os corpos foram jogados ou diretamente no rio, houve cheia no rio, os corpos foram parar nos rios, ameaçando inclusive uma contaminação, né, da água em várias regiões do país, né? Quer dizer, evidentemente, né, que não só no Brasil a situação não está sob controle, né? Nós vimos a declaração da Organização Mundial de Saúde, que na realidade os números, né, que apontam nesse momento que o mundo tem pouco mais de 3 milhões de mortos no total, quer dizer, pouco, já muito mais, já quase 3 milhões e meio, 3 milhões e 470 mil mortos, mas que os números podem ser até 3 vezes maior, né? O que reconhece a própria Organização Mundial de Saúde, que fala então que a gente já pode ter nesse momento mais de 10 milhões de mortos, né? Isso porque em muitos países, não é só o caso da Índia, é o caso de regiões inteiras da África, por exemplo, não há sequer um registro nacional unificado do número de óbitos, né? Então, os dados que tem disponíveis são uma pequena parte, né? Então, muita gente faz comparação, dizendo que na África, né, em várias regiões pobres do planeta, o número de óbitos é relativamente pequeno em relação a países capitalistas mais avançados, desenvolvidos. Obviamente que isso aí não leva em conta de que, na realidade, o que se tem nesse país os registros são apenas uma pequena parte do total de mortes. Bom, um outro dado importante, vou rolar a bola para o Edson aí, diz respeito ao total de vacinados, né? Aí também a gente tem uma flagrante desigualdade entre aquilo que acontece nos países ricos ou nos países pobres. Com você, Edson. Foi feito aí o levantamento, né, de que a vacinação dos países capitalistas, imperialistas, os pobres, e nos países atrasados, ou seja, os países que são oprimidos aí pelo imperialismo, a vacinação ela corre em outra velocidade, né? Nos países ricos ou capitalistas aí, imperialistas, 30% no mínimo da população já foram vacinados, enquanto que nos países atrasados aí, apenas no máximo 10% da população. É 3 vezes mais vacinação nesses países imperialistas que nos países atrasados. Pra você ter uma ideia, na União Europeia, pelo menos 33% da população já recebeu a primeira dose da vacina. No continente sul-americano, isso jogando para cima, né? 15% teriam recebido a primeira dose. Na Ásia, 5%. A situação da África, então, aí já é um negócio alarmante. Apenas 1,5% da população do continente africano teria recebido a primeira dose da vacina, né? E nos Estados Unidos, né, no mínimo metade da população dos Estados Unidos já recebeu a primeira dose. Não é à toa que hoje, né, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros, abriu a Assembleia da Organização Mundial sem nenhuma diplomacia, dizendo que a distribuição de vacina no mundo é um escândalo. Foi isso a frase que ele apresentou. Que, segundo ele, 75% das vacinas administradas no mundo do Covid estão na mão de apenas 10 países, ou seja, esses países que fazem parte do clube dos países imperialistas. E ele mesmo disse lá
que é preciso modificar essa política imediatamente, porque não é porque esses países estão salvando sua população que o Covid vai desaparecer e pode até atingir novamente esses países, né? E que é preciso, inclusive, acabar com a patente. Ou seja, essa discussão da patente não é nem revolucionária, é já da preocupação de integrantes do próprio regime capitalista, né, Toninho? Estão vendo o caos que pode acontecer se a pandemia não for dizimada aí no planeta Terra. É isso aí. Dado importante esse que o Edson traz à baila, porque, inclusive, tem muitos setores capitalistas que estão aí numa disputa, né, com os monopólios da vacina, que têm interesse, né, em manter essa situação das patentes, mas que isso aí, obviamente, traz enormes prejuízos à maioria dos outros grupos capitalistas, né, que estão com interesse prejudicados na pandemia. Tem setores ganhando dinheiro na pandemia, como as próprias indústrias farmacêuticas, mas obviamente que tem muitos setores, né, em meio à crise capitalista, vendo a situação se agravar, né? Então existe aí uma pressão, por isso a gente viu aí, né, a declaração recente do governo norte-americano, no sentido de uma quebra das patentes negociadas ao longo prazo, e até o governo Bolsonaro mudar de opinião, né, para acompanhar, né, de maneira capacho, como sempre, a posição dos Estados Unidos. Bom, indo em frente aqui, na nossa. Só rapidamente complementando que esse dado já importante destacado pelo Edson, na América Latina, que ultrapassou a marca de 1 milhão de mortos, apenas 3% da população foi vacinada, né? Quer dizer, é uma marca gigantesca, né? Mostra aí que a nossa região aqui governada amplamente pela direita, né, pelos governos golpistas que se estabeleceram aqui no nosso continente, né, está numa situação de miséria social total, né, e 3% da população com mais de 1 milhão de mortos, quer dizer, tem quase 30% dos mortos, número de mortos oficiais do planeta, né, e só um terço, veja só, um terço dos mortos e 3% do número total de pessoas vacinadas em todo o continente. Bom, em todo o planeta, né? Bom, rapidamente, a sua rapidinha aí, para a gente poder falar daqui a pouquinho da mobilização, Edson, sobre a Colômbia. Vai lá. Dia 23, agora no sábado, né? 40 colombianos foram agredidos e feridos pelo esquadrão móvel Motim SMAD, né? Perto do portal da resistência da capital, que é Bogotá, né? Eles estavam ali em manifestação pacífica e o pessoal aí desse esquadrão móvel anti-motim, que na verdade é um grupo fascista, né? Dentro do estado, foram para lá para ferir esses manifestantes. Muita gente saiu ferida, a gente até perdeu o olho, crianças, que mostra aí que na Colômbia daqui a pouco o povo vai ter que se armar de novo, né? A Farc foi lá e entregou as armas e o povo lá numa situação do Estado se colocando numa verdadeira guerra contra a população, né? Diante aí dos ataques que eles querem implementar aos direitos dos trabalhadores, suas condições de vida dentro da Colômbia, que também se estende a toda a América. Vamos lá. Ok. Bom, vamos entrar então, dando destaque aqui a questão central dessa semana, que são os atos do dia 29. Eu queria aproveitar a presença, né, no programa de hoje do companheiro Edson para chamar a atenção para um aspecto importante da mobilização de sábado, né, que é a luta concreta pelas reivindicações dos trabalhadores. Né? Nós não queremos um ato de maneira nenhuma, simplesmente para
para fazer ciranda, né, para protestar de maneira vazia. O dia 29 tem que ser para alavancar grandes mobilizações, né? Por isso, reivindicações importantes, como a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial. Bom, e justamente aí a nossa eficiente produção vai colocar aí para a gente. Nós estamos lançando hoje, eu ia mostrar aqui, eu tenho em mãos, né? Mas a produção tem para vocês visualizarem melhor o cartaz que nós estamos lançando aí da campanha contra a privatização dos Correios, né? E a Corrente Excetistas em Luta vai lançar no sábado, colocar nas ruas uma ampla mobilização contra a privatização dos Correios. Eu queria que o Edson rapidamente destacasse a importância, né, justamente dessa luta e o que isso tem a ver com o dia 29, por que nós temos que colocar isso aí como um dos eixos fundamentais da mobilização do próximo sábado. Vai lá, Edson. Uma das questões principais que eu acho, do ponto de vista de levantar a campanha contra a privatização do Correio, é que uma das bandeiras principais do governo, os golpistas, né, desde do Temer e agora com o Jair Bolsonaro, é a destruição do patrimônio público brasileiro e, em especial, a privatização dos Correios, né? Desde o governo FHC, essa tentativa de destruir esse patrimônio do povo brasileiro vem sendo aplicada por esses governos. O golpe de Estado veio para atacar os direitos dos trabalhadores e o patrimônio nacional, entregar para os grandes capitalistas, no caso do Correio, os tubarões aí do mercado postal, e, obviamente, que a luta pela manutenção dessa empresa passa, obviamente, pela luta contra o governo Bolsonaro e os golpistas, né? Além do fato de que são mais de 100 mil trabalhadores que vão perder o emprego, sem contar o direito da população de ter o serviço postal, o serviço garantido até pela Constituição de correspondência, né? Porque, obviamente, empresas capitalistas não estão preocupadas em nada de promover o serviço público para o brasileiro, mas simplesmente explorar aí a necessidade que o brasileiro tem desse serviço e transformar ele em altos custos dentro do participarem com a gente, fazer uma coluna no meio do ato e levantar essa importante reivindicação, não só dos trabalhadores dos Correios, mas de todo brasileiro que quer manter as empresas públicas, o serviço público de qualidade para todos nós. É isso, Tony. Ok. Bom, vocês têm aí mais imagens aí, nós estamos... O dia 29 tem que ser um dia de luta, né? Dia de luta dos trabalhadores dos Correios, das demais estatais. Tem aí esse cartaz aí de educadores em luta, chamando também aí a mobilização dos professores. Vamos às ruas levando a luta, como dos professores aqui da capital de São Paulo, que estão em greve já há mais de 100 dias, contra a política criminosa de reabertura das salas de aula, né? Vamos à luta com os moradores, os sem teto, os sem terras, né? Exigindo aí o fim das desocupações, dos despejos durante a pandemia, né? E a luta geral de todo o povo por vacina e também pelo auxílio emergencial, que deveria ser de pelo menos um salário mínimo. Então, dia 29, todos nas ruas, tem atos em todas as capitais. Nós queremos chamar você a ajudar a gente a convocar, né? Tem panfleto, vem aí, procure os comitês de luta da sua cidade, as sedes do PCO, para panfletar, para convocar o povo a sair às ruas, né? Aí, com máscara, com as devidas proteções, mas não dá para ficar sem lutar, né? É preciso repetir o êxito do 1º de maio, né? E agora vai ser muito maior, vai ser em todo o país, e realizar grandes atos, grandes mobilizações, com coluna dos trabalhadores dos Correios, como foi destacado aí o companheiro Edson, né? Coluna dos trabalhadores das demais estatais, levantando reivindicações, né? E todo mundo unido em torno do Fora Bolsonaro, né? E todos os golpistas, né? Que unificam os trabalhadores nesse momento. Bom, nós vamos encerrar, mas promessa é dívida. Então, antes de encerrar, nós vamos sortear aqui. E a pessoa sorteada
escolher entre levar aqui a caneca do nosso programa ou uma camiseta, tá certo? Da campanha contra a volta às aulas. Vai ser o primeiro sorteio nessa semana. Nós batemos hoje a meta, superamos 130 inscritos lá no resumo do dia. Então vamos lançar o desafio seguinte: quando a gente completar 200, né, que eu espero que seja ainda ao longo dessa semana, nós vamos fazer um novo sorteio. Mas hoje a produção já separou para a gente aqui e está fazendo aqui o sorteio eletrônico, vai me passar o resultado. Essas coisas da internet, né? Se você não for sorteado, você permanece inscrito, é só continuar participando do nosso programa, e aí na sexta-feira a gente faz um novo sorteio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E hoje, nós temos aqui 2 sorteados, olha só que legal. Se o pessoal for de São Paulo, pode pegar o brinde com a gente, no próprio ato, vamos combinar. Aí a gente aproveita e tira uma foto, mostra aqui no programa, no resumo do dia, depois para o pessoal recebendo o brinde. Se não for de São Paulo, nós vamos passar um telefone e a pessoa entra em contato, manda o endereço para a gente e a pessoa recebe em casa o seu brinde. Pode escolher também se quer a camiseta ou se quer a caneca do resumo do dia, ok? A falha nossa aqui da contra-regra não me trouxe a camiseta, mas eu mostro no próximo programa já foi mostrado aqui a camiseta da campanha da luta contra a volta às aulas. Foram sorteados a companheira Dom Baes e a companheira Angelina Silva. Companheira de Campinas aí. Isso aí, acho que vão dizer que foi a armação do Edson, tá certo? Ela colocou aqui, pediu. Nós vamos confirmar depois se o pessoal está inscrito lá no canal. Não vale, aqui não pode, que nem na CPI que tem farsa. Aqui tem que estar inscrito lá para garantir o prêmio. E eu vou colocar aqui já no chat um número de um telefone. A pessoa, se por acaso não for de São Paulo, não for estar no ato em São Paulo, entre em contato, manda uma mensagem para a gente pelo Zap, e a gente, para mandar o endereço, para a gente enviar para vocês aí o prêmio. O companheiro Dom Baes e a companheira Angelina Silva foram sorteados. O Dom Baes, eu vi aqui uma mensagem dele que é de Porto Alegre. Então pode mandar aí a mensagem para a gente, nós vamos enviar a mensagem, vamos mandar aí a lembrança, ou a camiseta, ou a caneca. Vocês podem comunicar. E vocês continuem se inscrevendo, continuem a fortalecer o nosso canal. Aí a gente, como completar 200, nós vamos sortear, vamos separar mais 2 brindes aí para a gente sortear para vocês. Ok? Muito obrigado aí a participação e a presença de todos vocês. Já estouramos aqui o nosso tempo. E boa noite ao Edson e boa noite amanhã. O que a gente não comentou hoje, fica para amanhã. A gente volta, o resumo do dia volta amanhã, 16 horas, análise política, transmissão simultânea com 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos os ouvintes. E até amanhã. E lembrar que o Flamengo foi campeão no Rio e o São Paulo em São Paulo. E o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E o Grêmio no Rio Grande do Sul. Beleza, é isso aí. Mas, eu vi aí, só antes, eu vi aí anúncios hoje por comunas, né, torcida do Palmeiras, torcida antifascista, e da Democracia Corintiana, que eles vão estar nas ruas na sexta, no sábado, vão estar conosco lá no ato, né, por vacina, por auxílio emergencial e por Fora Bolsonaro. Então vamos sair às ruas de todo o país, também as torcidas de futebol, ocupar as ruas. Um abraço, companheiros. Boa noite.